Meus amados irmãos, graça e paz, o Senhor Jesus estejam sendo derramadas sobre as nossas vidas no dia de hoje. Boa noite a todos. Convido você, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 131. Salmo 131. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, meus amados? Esse é um salmo que faz parte daquele conjunto de salmos que nós chamamos os salmos de romagem. E a sua autoria é atribuída ao rei Davi. Como todo livro, como toda carta, como todo salmo, houve uma razão pela qual Davi escreveu esse salmo. O salmo de número 131. Como também houve razão para que cartas, livros e outros salmos também fossem escritos. Alguns comentaristas pensam que quando Davi escreveu esse salmo, ele ainda não era rei sobre Israel. E a razão pela qual o levou a escrever esse salmo foi a seguinte: Davi estava sendo possivelmente acusado por Saul, como também pelos seus súditos, os súditos de Saul, de estar tentando tirar Saul do trono, de estar tentando usurpar o reino de Saul. E por essa razão Davi escreve esse salmo. Há uma coisa que me chama muito a atenção nesse salmo de número 131. Ele não contém sequer um pedido. Portanto, ele não é uma oração de petição a Deus. Na realidade, esse salmo ele é uma declaração. O que Davi está fazendo aqui nesse salmo é o que pouca gente tem coragem de fazer. Davi está prestando contas da vida dele ao próprio Deus. E eu acho isso uma atitude ousada. E você me perguntaria por quê? É relativamente fácil nós prestarmos conta da nossa vida a alguém. E às vezes devemos fazer isso sim. Mas é desafiador você abrir o coração diante daquele que te sonda. Diante daquele que possui um atributo que só ele tem, o atributo da onisciência. E Davi faz isso nesse salmo. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece a Deus, e essa era uma realidade na vida de Davi, mais você se conhece. Há quem diga, os historiadores dizem que esse salmo, o salmo de número 131, era um dos salmos, ou o salmo predileto de Agostinho de Hipona. Dito essas coisas, essa breve introdução sobre essa passagem bíblica, que nós vamos refletir nela nessa noite, eu gostaria de dividir esse salmo em três grandes verdades. A primeira verdade eu vejo no verso de número 1. E aqui Davi diz para Deus o que não está no coração dele. Davi está dizendo para Deus, ou seja, abrindo o seu coração para Deus e dizendo: Senhor, está aqui diante de ti, eu estou dizendo a ti o que não se encontra no meu coração. Essas coisas que Davi vai escrever e vai falar diante de Deus em oração, ou falou diante de Deus em oração, não estava no coração de Davi. E a primeira é a parte A do verso 1, eu chamo a sua atenção para ela. Ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração. Em outras palavras, Davi está dizendo a Deus o seguinte: Senhor, com relação a essa questão, ou seja, o fato de estarem dizendo que eu quero tomar o trono de Saul, que eu, Davi, quero usurpar o reinado de Saul. Senhor, com relação a isso aí, meu coração nunca teve essa inclinação. Eu não tenho, Senhor, uma soberba no meu coração com relação ao trono de Davi. E Davi poderia muito bem provar isso a Deus.
É como se Davi estivesse dizendo a Deus o seguinte: Senhor, quando tu mandasse até a casa do meu pai, o profeta Samuel, quando aquele homem de Deus que era boca tua, porque a Bíblia diz que tudo que Samuel falava não caía por terra, e desde Dan até Berseba, ou seja, de uma ponta a outra de Israel, todo mundo reconhecia que Samuel era um homem, era um profeta verdadeiramente que falava da parte de Deus. Então o que Davi está dizendo a Deus é o seguinte: Senhor, quando tu mandasse Samuel na casa de meu pai, uma coisa aconteceu ali. Após ele rejeitar por orientação tua, Senhor, todos os meus irmãos, aquele homem de Deus disse o seguinte: que não se sentaria à mesa até que eu chegasse. E quando eu cheguei naquela casa, Senhor, eu lembro, ele derramou aquele azeite sobre a minha vida e disse para mim, e disse a meus pais, e disse a meus irmãos, sendo boca de Deus naquele lugar: está aí o futuro rei de Israel. Mas, Senhor, após esse acontecimento, eu não mudei o meu perfil nas minhas redes sociais. Ou seja, eu não passei nas minhas redes sociais de pastor de ovelha para futuro rei de Israel. Deus, eu nunca troquei o estábulo, eu nunca troquei o pasto das minhas ovelhas pelo palácio de Saul, nunca. Eu não mandei construir um trono novo pelo fato de eu ter recebido uma profecia de Israel. Aliás, de Samuel. Eu não mandei, Senhor, confeccionar uma coroa para mim. Eu não comecei a escolher os meus súditos. Sabe por quê, Senhor? Porque o meu coração não é soberbo. Em outras palavras, Deus, eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou, eu sei minhas limitações. Eu sei muito bem para que o Senhor me chamou. Sabe o que Davi estava dizendo? Que a vida dele não era uma feira de vaidades. Davi estava dizendo a Deus: Senhor, eu não vivo para competir com ninguém. Eu sei quem eu sou. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, tem muita gente que no corpo de Cristo é mão, mas deseja ser coração. Há pessoas que, na realidade, Deus chamou para ser rim no corpo de Cristo. Rim, mas ele quer ser pé. Por quê? Porque não reconhece o seu lugar. Não sabe, assim como Davi, o quê? Não sabe entender que a vida dele não deve ser uma feira de vaidades. Davi entendia isso muito bem. Davi reconhecia, sabia qual era o seu lugar no reino de Deus. Por essa razão ele podia dizer a Deus, passando a sua vida em revista: Senhor, não é soberbo o meu coração. Mas a outra coisa que Davi diz a Deus que não está dentro do coração dele. A continuidade do verso 1, ele diz o seguinte: nem altivo o meu olhar. O que significa isso? Davi está dizendo a Deus o seguinte: Senhor, eu não me sinto superior a ninguém, nem a meus irmãos que tu, Senhor, rejeitasse. Eu não me sinto superior a eles. Eu não olho ninguém de cima para baixo. Na realidade, Senhor, eu não menosprezo ninguém. Você tem condição de fazer essa oração a Deus nessa noite? Você tem condição de fazer essa revista, de pedir para que Deus passe em revista ao seu coração, dessa forma como Davi está dizendo? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. O que é que Davi está dizendo? Presta atenção no que eu vou dizer aqui a você nessa noite. Davi está dizendo uma coisa interessante a nós nessa noite. Não dá para tirar onda com esse corpo que nós temos. A realidade, esse corpo é frágil, irmãos. Nós somos um ajuntamento de ossos revestido num frágil saco de pele. Essa é a grande realidade, e Davi estava muito ciente disso. Então ele disse: Senhor, não é altivo o meu olhar. O que era que ele estava dizendo? Eu olho ao meu redor, Senhor, e eu percebo que tem muito mais gente melhor do que eu. Quem sou eu, Senhor? Eu olho para Saul, e a Bíblia diz isso, né? Eu olho para Saul: Senhor, Saul é mais alto do que eu, Saul é mais bonito do que eu, Saul foi escolhido pelo povo de Israel antes de mim. Senhor, quem sou eu? Parece que vem um lampejo, eu entendo assim, né? Eu estou conjecturando. Na mente de Davi, ele diz: ah, Senhor, talvez foi a vitória sobre Golias, Senhor.
que deve ter colocado o meu nome nos holofotes. Mas, Senhor, deixa eu prestar conta a Ti dessa vitória. Oh, Deus, quando eu venci aquele filisteu, e também quando eu venci o urso, Senhor, está lembrado? Quando eu livrei o rebanho do meu pai do urso, quando eu livrei o rebanho do meu pai do leão, Senhor, eu nunca atribuí essa vitória a mim mesmo, a minha habilidade, aos meus esforços, aos meus méritos. Não, Senhor. Em 1 Samuel 17, 37 e 45, confira lá, irmãos. Sempre Davi atribuía o sucesso das suas vitórias a Deus. Ele sempre dizia que foi Deus que fez aqui isso por ele. E ele está prestando contas diante de Deus, exatamente nesse sentido. O que é que Davi está dizendo? Senhor, há milhares de pessoas, aqui em Israel mesmo, que matam urso melhor do que eu. Há milhares de pessoas aqui, Senhor, em Israel, que abatem leão melhor do que eu. Há milhares de pessoas aqui, Senhor, que derrubam gigante melhor do que eu. O que é que Davi está dizendo? Senhor, se Tu resolver me usar, e se Tu me usasse em outras oportunidades, é pura graça, porque a glória é Tua, Senhor. Por essa razão, Davi podia declarar, olha, nem é altivo o meu olhar, porque na realidade eu sei que eu não sou nada. Você pode fazer essa oração hoje à noite? Senhor, não é soberbo o meu coração. E também, nem altivo o meu olhar. Ou seja, esses dois sentimentos não residem aqui dentro. Mas há outro, Senhor. Sentimento que eu estou sendo acusado e não existe no meu coração. É mentira de quem fala. Ele diz o seguinte: eu não ando à procura de grandes coisas. Eita! É exatamente o contrário do que muita gente anda. Há muita gente à procura de grandes coisas. Há muita gente à procura de ser famoso. Há muita gente à procura de ser rico. Há muita gente à procura de ser visto. Há muita gente, meus irmãos, na realidade, querendo, irmãos, aparecer. E Davi diz aqui, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu acho que por essas razões, entre outras, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu pensava comigo, como Davi poderia apresentar essa verdade, que ele não anda à procura de grandes coisas diante de Deus? E um episódio me veio à mente. Aliás, Davi escreveu até o Salmo 142, nesse lugar que eu vou falar aqui. Talvez Davi estivesse dizendo a Deus o seguinte, Senhor, está lembrado daquela situação que eu vivenciei lá na caverna de Adulão? Oh Deus! Eu tive oportunidades e fui instigado a matar Saul. Saul estava na minha mão. Eu tive a oportunidade de aniquilá-lo. Eu tive a oportunidade de me tornar rei ali. Mas eu não o fiz. Sabe por quê, Senhor? Eu não ando à procura de grandes coisas para mim. Eu não levo a vida querendo chegar ao topo, Senhor. Eu sou satisfeito com o que eu sou. Eu sou contente com o que eu tenho, Senhor. Com aquilo que Tu me proporcionasse. Eu não vivo querendo puxar o tapete de ninguém. O que era que Davi estava dizendo a Deus? Senhor, o cheiro do palácio de Saul nunca me atraiu. Eu sou satisfeito com o cheiro das ovelhas. Senhor, eu sei que ele tem músicos excelentes. Eu sei, Senhor, que pessoas qualificadas cantam para Saul, mas eu me contento com o bé das minhas ovelhas. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu não vivo arrodeando o palácio de Saul, alimentando a minha alma, ou seja, trazendo muitas das vezes à minha mente o seguinte, quantos súditos ele tem? Quantos cavalos Saul possui? Que cama confortável ele dorme? Que mulheres belíssimas o rodeiam? Não, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Sabe por quê? Porque eu sou contente em Ti. Tu me satisfaz. Eu não sei se Davi já havia escrito o Salmo 23, não sei dizer. Possivelmente sim, não sei. Mas se Davi tivesse já escrito o Salmo 23 nessa oportunidade, ele dizia a Deus, Senhor, passa em revista no que eu escrevi no Salmo 23. Tu és o meu pastor.
E eu não sinto falta de absolutamente nada. Não é que eu seja um acomodado, não, Senhor. É que meu coração é contente naquilo que tu já me proporcionasse. Isso é lindo demais. Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não sou orgulhoso, Davi está dizendo. Nem altivo o meu olhar. Não olho de ninguém de cima para baixo. Nariz empinado, eu não sou assim, Senhor. E mais, não ando à procura de grandes coisas. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Meu irmão, é um contrassenso. Um cristão com inveja de um não cristão. Por quê? Porque um não cristão, ele pode ter tudo. Andar com grifes famosas, frequentar os melhores restaurantes, sabe, morar no melhor condomínio, ter o melhor emprego, os melhores diplomas para mostrar ao mundo, e não há nada de errado com isso. Contudo, o não cristão não tem a experiência que eu e você tem. De acordar nas madrugadas, perguntando a Deus do porquê, por exemplo, dessa Covid-19. Perguntando a Deus por que pessoas boas que estão ao nosso lado estão indo. E você se debruçar num salmo como esse, e essa verdade saltar aos teus olhos, e tu de novo voltar para a tua cama e conseguir dormir. Por quê? Porque o Deus que você serve tem palavra para um perturbado como eu e como você. Era isso que Davi estava dizendo a Deus. Eu não ando à procura de grandes coisas, Senhor, porque eu me satisfaço em ti. Mas aí ainda há outra coisa que Davi diz que não está dentro do coração dele. Ele diz o seguinte: nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, coisinha difícil, viu? Senhor, eu não estou preocupado, entre aspas, Davi dizendo a Deus, né? Entenda, se meu Instagram não tem muitos seguidores, porque eu nunca me comportei como um pequeno Deus. É isso que Davi está dizendo, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E mais uma vez me parece que a gente pode voltar àquele episódio, quando Samuel entra na casa dele e fala que ele seria rei sobre Israel. Ele não disse a Samuel, até que enfim me reconheceram. Né? Já era tempo de vocês terem me reconhecido. Não, Senhor, por quê? Porque eu não busco ser um pequeno Deus. Essa é a grande verdade. Oh, meu irmão, há pessoas assim, que vivem exatamente ao contrário dessa verdade de Davi, que querem coisas maravilhosas demais para si. Há pessoas assim, ou seja, pessoas que acham que sabe tudo, que conhece tudo, que não precisa mais ler, que não precisa mais aprender, que não precisa mais prestar conta da sua vida a ninguém. Davi não era assim. Ele estava dizendo a Deus o seguinte: eu não mandei polir o chifre que me ungiu para pendurar na minha parede, para estar mostrando como um troféu na feira de vaidades de Belém. Não. Não. Eu simplesmente, Senhor, voltei para trás do rebanho. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou uma pessoa acessível. Eu sou uma pessoa autêntica. Eu sou uma pessoa sincera. Eu não espero tratamento especial por parte de ninguém. Por essa razão, Davi pode dizer isso. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí ele abre o coração diante de Deus e diz: Senhor, são essas coisas que não estão dentro do meu coração. Agora, Senhor, eu vou te dizer o que encontra-se no meu coração. Vá para o verso número 2. Aqui Davi vai abrir o coração dele diante de Deus e vai dizer: Senhor, olha o que está dentro do meu coração. O que estão dizendo de mim é mentira, Senhor. Agora, diante de ti, que sonda, que é onisciente, eu vou dizer o que se encontra dentro do meu coração. Olha o contraste no verso 2. Ele diz o seguinte: olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Que lição tirar para a nossa vida mediante essa parte A desse verso? Davi estava dizendo uma coisa que falta na vida de muita gente. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe o que Davi está confessando a Deus? Que ele era exatamente como eu e como você.
um ser caído. Sabe? Um ser que precisava da graça, um ser que precisava da misericórdia de Deus. Eu disse no início da minha fala que Davi faz uma declaração que parece até presunçosa, né? Dizer que um caído não tem orgulho. Davi estava dizendo com relação ao trono, eu não tenho mesmo não. Eu não tenho essa soberba do trono de Davi. Contudo, Senhor, olha que maravilhoso. Contudo, Senhor, olha ele mostrando aqui a humanidade dele a Deus. Davi estava dizendo o seguinte: Senhor, às vezes eu estou no campo, pastoreando aquelas ovelhas magras que meu pai colocou sob a minha responsabilidade, livrando-as de urso, de leão. E às vezes, Senhor, eu vou me deitar depois de um dia de serviço duro, mas eu quero te confessar, Senhor. Às vezes eu fico lá no fundo pensando, como eu estaria se eu tivesse matado Saul? Talvez eu estivesse dormindo na cama dele. Talvez eu estivesse, Deus, comendo os seus manjares. Às vezes, Deus, eu penso assim. Às vezes eu penso no estábulo de Saul, aqueles belos cavalos. Às vezes o rebanho, Senhor, de Saul me encanta. Eu fico pensando por um pouco tempo nisso. Mas o que é que eu faço, Senhor? Eu me domino. É isso que Davi está dizendo. Eu chamo o domínio próprio para a minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Davi está dizendo, eu consigo pela tua infinita graça ser alguém que tenha autocontrole, ser alguém que tenha moderação, ser alguém que tenha domínio próprio. Sabe por quê, Senhor? Eu entendi uma coisa na minha vida. Tudo é no teu tempo. Tudo é no teu tempo, Senhor. Eu não vou mover um dedo. Eu sei que eu vou ser rei sobre Israel, eu sei que um dia eu vou reinar sobre Israel, mas, Senhor, existe algo que está no meu coração. Quando o meu velho homem vem falar comigo, eu mando que ele se cale. Você sabia que a maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida, erradas, é por falta de domínio próprio? É por falta de autocontrole? É por falta de... aliás, é porque às vezes nós ouvimos o velho homem e não o homem regenerado. E por essa razão, possivelmente, muita gente casa mal. Por essa razão, muita gente enfrenta dificuldade no casamento até hoje. Porque a Bíblia é verdade na igreja, mas não é verdade na casa nem na vida. Por essa razão, a gente entra em emprego que não glorifica a Deus. Por essa razão, a gente entra no ministério, né, no serviço, e não sabemos qual é a nossa função. Por quê? Porque nos falta muitas das vezes essa moderação que Davi diz aqui, né? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Agora como? Acho isso maravilhoso. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Você está me ouvindo aí, e você é mãe ou pai, ou você tem uma criança, um bebê em sua casa, ou já teve a oportunidade de presenciar, eu creio que sim, uma criança com fome. É muito choro, né? É muita impaciência na vida de um bebê, não é verdade? Quando ela está com fome. Agora, interessante, quando a mãe pega ela e coloca ela no seio para amamentá-la, o que ela faz? Ela sossega. Ela descansa. Você está me entendendo nessa noite? Todas as vezes que aqueles pensamentos vêm na mente de todos nós, né? Sobre o trono de Davi, sobre o tempo de Deus, sobre por que não aconteceu, sobre por que está demorando. Porque isso, quando esses sentimentos vinham sobre a mente de Davi e queria descer o coração dele, ele se sentiu como um bebê. Ou seja, ele ia para os braços do pai e descansava nele. Interessante. Toda criança recém-nascida nos braços da mãe tem o que eu e você deveríamos ter na presença de Deus. Em primeiro lugar, dependência. Ou a mãe alimenta aquele bebê recém-nascido ou ele morre de fome. Sabe de uma coisa aqui nessa noite? A manutenção da sua vida biológica não depende em primeira instância de você. Você depende de Deus. Por isso descanse. Segunda coisa que uma criança
obtém quando está nos braços da mãe, e nós obtemos quando estamos verdadeiramente na presença de Deus. Satisfação. Davi está dizendo, Senhor, sabe por quê eu tenho moderação e autocontrole? Porque eu sou alguém que tem o prazer em ti. Terceira coisa que uma criança obtém nos braços da mãe, uma criança desmamada, chorando, quando se coloca no peito para mamar, o que é que ela obtém ali? Certamente, segurança. A mesma coisa que eu e você devemos ter na presença do Altíssimo. Aquele que prometeu a vida eterna vai cumprir na minha vida e na sua. Por essa razão, descanse no Senhor. Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Se a sua felicidade depende de algo perecível, depende de algo temporal, depende de algo que a ferrugem ou a traça pode comer, você será um frustrado. Mas se você verdadeiramente é alguém que depende de Deus, tem prazer, dependência, satisfação e segurança nele, durma tranquilo. Sabe por quê? Porque um não cristão, ele leva a vida alheio com relação a Deus. E a vida de uma pessoa assim é um eterno desassossego. O cobertor para uma pessoa dessa será sempre curto. Eu não gostaria que você quisesse esse modelo de vida para você. Se sua vida está baseada em bens, se sua vida está baseada em beleza, se sua vida está baseada ou alicerçada em um curso, se é só isso a sua vida, você está baseando a sua vida e alicerçando ela em algo temporal. E você está seguindo para um caminho de frustração. Portanto, nessa noite eu lhe dou um conselho. Descanse no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele não falha. Ontem eu, juntamente com a minha família, muito me entristeci. Até recebi alguns telefonemas, algumas pessoas, pastor, o senhor está triste, está com semblante triste. Eu estava mesmo. Porque nós perdemos o pastor Gomes. Foi meu primeiro pastor. A pessoa que primeiro me deu a oportunidade de pregar. Sei que ele foi muito corajoso em fazendo isso. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de dirigir um culto. Foi quem me batizou, foi quem me discipulou. Não só a mim, como a toda a minha família. A gente, nós somos eternamente muito gratos. Tanto ao pastor Gomes como à irmã Elisa. E uma pessoa me mandou um pequeno vídeo de uma pregação de um pastor. E esse pastor ele fez a seguinte alegoria. Esse vídeo me confortou muito. Um videozinho curto. Ele disse que certo rei chamou um dos sábios do seu reinado e deu a ele a seguinte missão. Leve para casa o meu anel real. Coloque nele uma frase que tenha dupla função. Que quando eu estiver querendo ficar soberbo, querendo ficar superior aos outros, quando eu ler essa frase me abata, me coloque no mesmo lugar, no meu lugar, perdão. Mas também eu quero que essa mesma frase, quando eu estiver triste, quando eu estiver abatido, quando eu estiver para baixo, essa mesma frase me coloque para cima, me dê esperança. E aquele sábio achou evidentemente o desafio enorme. E pediu ao rei 30 dias para fazer isso com o seu anel real. Foi embora. Após 30 dias contados, o sábio traz o anel real e diz, está aqui, majestade, o seu anel. Ponha no dedo. Veio muito ansioso, pegou aquele anel, colocou no dedo e abriu os olhos. Quando olhou para a frase que estava gravada no seu anel, com letras graúdas, a frase dizia o seguinte: vai passar. Se você hoje está numa posição muito boa, vive muito bem e pensa que pode viver sem Deus, eu quero lhe dizer que essa fase vai passar. E talvez você hoje viva num deserto tremendo. Você está vivenciando uma luta enorme. Eu quero dizer a você nessa noite que vai passar. Todo deserto tem um fim.
O deserto do pastor Gomes passou. Acabou. Ele está nos braços do Pai. Isso vale para mim, isso vale para você. Tudo vai passar. A única coisa que permanecerá eternamente é o nosso Deus e as suas promessas. Portanto, descansemos nele. E como conclusão nessa noite, verso 3. Davi diz o seguinte: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que maravilhoso. O que é que ele está? Qual é a exortação de Davi aqui para o seu povo? Qual é a exortação desse salmo aqui para nós? Sabe o que ele está dizendo? Meus irmãos, ponha sua esperança não em tronos, não em coisas grandes demais para você, mas no Senhor, ó igreja do Senhor. Não só agora, ele diz, né? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meu irmão, eu li um certo documentário há um certo tempo que dizia o seguinte, que a maioria dos velhinhos que morrem em asilos, ou boa parte dele, sabe como eles vivem lá? Sem esperança. De ser visitado, de ser beijado, de ser abraçado. Por essa razão eles morrem mais cedo. Eu não sei se você já leu a história dos campos de concentração nazista. Parte daquelas pessoas que morriam naquele centro de concentração, sabe como morriam? Morriam por falta de esperança. Eles ficavam em suas camas, não se levantavam para comer a pouca comida que era dada, nem para beber, nem para fazer suas necessidades fisiológicas. Sabe por quê? Porque eles não tinham esperança. Por favor, nessa noite, não percamos a esperança. Não venhamos olhar para esse mundo com o olhar de caos, com os óculos do caos. Não, mas baseado nesse verso 3. Espera, ó igreja, no Senhor. Eu posso até colocar teu nome aqui. Coloca teu nome aqui no verso 3. Espera, ó pastor Rony. Espera, ó Vando. Espera, ó pastor Jorge. Espera, ó irmã Angélica. Espera, ó Ritinha. Coloca teu nome aí. Espera, ó, no Senhor, desde agora e para sempre. Por que você pode esperar? Porque esse Deus nos prometeu que daria seu filho. Ele deu. Porque esse Deus nos prometeu que esse mesmo filho morreria na cruz do Calvário, uma morte vicária, uma morte substitutiva no meu e no teu lugar, e ele cumpriu. E esse mesmo Deus disse a mim e disse a você que ele voltaria. Eu quero dizer uma boa nova aqui para você, ou relembrar, melhor dizendo. Ele vai voltar. Por essa razão, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. E o Senhor, nessa noite, seja glorificado na tua vida, e na minha vida, e na vida dos irmãos aqui presentes, para a glória e honra dele.